Dolan é a reencarnação do dragão mais poderoso do mundo, que se disfarça de fazendeiro burro e fracote só pra viver uma vida comum e tranquila. Só que tudo muda de figura quando ele salva uma garota cobra com um físico de dar inveja, que anda à procura de um marido. E aí, mano? Ela vai fazer de tudo pra ter filhotes híbridos com nosso protagonista sortudo. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos atrás, na época em que o Peter do Wynard ainda era jovem. Um lendário dragão foi capturado de forma completamente injusta pelos cavaleiros do reino. Mesmo nunca tendo feito mal algum aos humanos, pelo contrário, ele até os ajudava a combater as feras demoníacas. O ódio humano era tão absurdo que o capitão dos cavaleiros enfiou a lâmina direto no coração do bicho. Só que em vez de partir pro além, o dragão reencarna anos depois na forma de um garoto chamado Dolan. Nascido numa família de agricultores sem expressão, numa aldeia perdida no fim do mundo. Alguns anos mais tarde, quando Dolan chega na idade adulta, ele trabalha duro nos campos. E mesmo que a vida na aldeia seja bem simples, ele prefere 100 vezes aquilo a ficar sozinho numa caverna como um dragão solitário. Logo depois, Dolan encontra sua professora de magia para mais uma sessão de treino. E como ainda carrega dentro dele o poder dracônico, ele acessa essa força com facilidade impressionante para conjurar um raio elétrico devastador que parte o alvo de madeira ao meio. Vendo o poder ofensivo absurdo de Dolan, sua velha professora fica de queixo caído e chega à conclusão de que o garoto cresceu e virou o mago mais poderoso que existe. No dia seguinte, todos os aldeões vão até Dolan pedir ajuda, afinal ele é o mais forte da região, para investigar o pântano perto da aldeia, que virou uma zona morta por causa de uma atividade misteriosa. Dolan topa, e quando finalmente chega ao pântano, fica se perguntando por que aquele lugar fede pior do que um peido silencioso numa sala fechada. Mas depois de analisar a água podre, ele percebe que a energia elemental do lugar está completamente desequilibrada, e é exatamente isso que impede qualquer ser vivo de sobreviver ali. De repente, Dolan escuta um farfalhar nos arbustos, e ao sacar a espada achando que é algum monstro, uma lamia absurdamente gostosa chamada Selina aparece na sua frente. Ela diz que veio para capturá-lo, mas Dolan já está completamente capturado pelas ogivas teleguiadas dela e não consegue articular uma única palavra. De repente, um gigantesco golem de terra aparece pelas costas de Selina e tenta esmagá-la como se fosse um graveto inútil. Mas Dolan reage rápido e corta fora a mão do monstro para salvar ela. O problema? O golem regenera a mão quase na hora. Então Dolan e Selina se escondem atrás de um cogumelo gigante, onde ele propõe que combinem as forças para enfrentar o monstro. Afinal, lâmias são conhecidas por possuir uma magia absurda. Só de ouvir isso, Selina entra em pânico. Mas depois que Dolan garante que não vai deixar nada acontecer com ela concorda. No sinal dele, os dois avançam juntos contra o monstro, mas o golem dispara pedregulhos afiados em Selina, que Dolan desvia com facilidade para protegê-la. Logo depois, Selina invoca uma anaconda aterrorizante que envolve o golem tentando imobilizá-lo. Só que o esforço de segurar uma coisa tão pesada drena ela completamente. E enquanto o golem se liberta, Dolan aproveita o momento para imbuir a espada com magia dracônica e finalmente cortar o monstro ao meio. Mais tarde, naquela noite, enquanto jantam no meio do mato, Selina pergunta por que Dolan não tem medo dela, ao contrário de todos os outros humanos. E ele explica que é porque ela parece completamente diferente das outras lamias, que normalmente são super agressivas. Quando Dolan pergunta por que ela tá na floresta, Selina explica que as lamias têm uma regra. Quando ficam mais velhas, precisam sair da aldeia para procurar um marido. E era exatamente isso que ela estava fazendo quando os dois se encontraram. Mesmo tendo muito o que falar, Dolan opta por ficar quieto para a garota cobra não o eleger como pai dos filhotes dela. E em vez disso, ele discretamente oferece uma tigela da sua sopa cremosa para ajudá-la a recuperar as forças. Bem cedinho no dia seguinte, os dois se preparam para ir cada um pro seu lado. E depois das despedidas, Selina segue na direção oposta para continuar a busca pelo homem dos sonhos, enquanto Dolan volta para a aldeia. Muito mais tarde, na jornada dela em busca de um marido, Selina se depara com 2 caras feios e suspeitos na estrada. Mas quando ela desesperadamente tenta ser simpática com eles, os dois percebem as pernas de cobra dela e saem correndo que nem galinha sem cabeça, apavorados. Depois de assustar todo mundo que encontrou, Selina finalmente cai na real. Arranjar um marido humano é tão difícil quanto encontrar um gostoso com menos de 3 mortes nas costas. Dias depois, de volta à aldeia, Dolan mergulha direto nos treinos de magia. E sob a orientação de Margaret, sua professora, e Airi, neta dela, ele aprende a fabricar poções de cura. Mais tarde naquele dia, depois do treino, Dolan corre para o campo de treinamento onde ensina os pirralhos da aldeia a lutar. Só que no caminho, ele se depara com Miyu, uma mamãe demi-humana com umas estruturas arquitetônicas impressionantes, que oferece um pouco do seu leite cremoso para ele. Na aldeia inteira, Miyu é famosa como a maior fábrica de leite viva, que generosamente distribui o produto para todo mundo. Mas considerando o atraso pro treino, Dolan decide passar longe da oferta tentadora. Porém, quando Miyu insiste, colocando na mão dele um jarro cheio do leite especial dela, o Simpa irrecuperável aceita ser leiteiro por um dia. Resultado:
Dolan chega atrasado no campo de treinamento perto dos limites da aldeia, onde descobre que Albert já havia treinado os moleques no lugar dele. Mas enquanto vasculha a área, Dolan de repente sente uma aura estranha. E essa energia perturbadora o faz suspeitar que tem algum monstro por perto. Então, mais tarde naquela noite, Dolan, inquieto feito cachorro no carnaval, entra na floresta para investigar se tem mesmo algum bicho rondando. Enquanto vai se aprofundando na mata, de repente esbarra em Selina se lavando, com os holofotes acesos. O susto é dos dois lados. Selina perde o equilíbrio com a aparição dele, mas antes de bater no chão, Dolan a agarra, e no processo, constata empiricamente que a geometria dela é impecável. Sem graça, Selina pede que ele pare de olhar para o seu patrimônio. Mas como é a primeira vez que o inútil virgem vê frutas tão frescas assim, ele simplesmente não consegue desviar os olhos cultos. Então Selina é forçada a registrar a palma da mão no rosto idiota dele. Quando Dolan pergunta o que ela tá fazendo na floresta com o acervo exposto enquanto deveria estar procurando marido, Selina conta tudo sobre as experiências horríveis que teve com os caras que encontrou e como a aparência dela os assombrou o suficiente para sair correndo. Querendo ajudar, Dolan sugere que Selina venha morar na aldeia dele. Uma ideia que de início deixa ela em pânico, já que humanos são conhecidos por serem hostis com a espécie dela. Mas depois que Dolan explica que vários Beastkin e demi-humanos já vivem ali, e ainda garante que tem o plano perfeito para ela se encaixar sem nenhuma complicação, ela aceita animada. Na manhã seguinte, os guardas da aldeia acordam com o choque de ver uma besta morta perto das bordas da cidade. A visão grotesca os deixa sem palavras, e com a presença de uma cova funda perto do corpo, Malida, a vice-capitã dos guardas, suspeita que uma lamia deve ser a responsável pela carnificina. Apavorado até a medula, Balin, o capitão gordão e cabeça de abóbora dos guardas, convoca uma reunião de emergência com os chefes da aldeia, onde todos debatem o que deve ser feito. Quando Balin sugere atacar a lamia antes que algo terrível aconteça, um dos chefes manda ele se acalmar e tentar usar aquela cúpula enorme que tem no pescoço antes de agir com impulsividade. Ele lembra que lamias são criaturas perigosas, e como a aldeia tem poucos soldados para defesa, o mais sensato seria chamar reforços da capital. Porém, como os animais mortos parecem mais uma oferenda de paz do que motivo de terror, Marguerite pede que todos se acalmem e esperem por Airi. Alguns minutos depois, quando Airi traz os resultados da adivinhação que Marguerite fez naquela manhã, Marguerite anuncia que o aparecimento de uma cobra é sinal de boa sorte, e que o melhor a fazer é esperar para ver o que a lamia vai fazer. Com tudo saindo exatamente como planejou, Dolan corre até a floresta para encontrar Selina e partirem juntos para a fase final do plano. Mas no dia seguinte, o Capitão Músculo ainda tá teimosamente decidido a eliminar a lamia, ignorando todos os avisos. Se preparando para atacar, ele reúne todos os guardas, os líderes da aldeia e os jovens trainees na fronteira para um treino intensivo ao ar livre. Só que Dolan não tá nem um pouco preocupado, porque é exatamente assim que ele queria que as coisas se desenvolvessem. O plano é ele se meter em algum tipo de perigo, para Selina sair do esconderijo e salvá-lo. Desse jeito, todo mundo na aldeia vai ver o heroísmo dela com os próprios olhos e enxergá-la como heroína, em vez do monstro repugnante que sempre imaginaram. De repente, um dos guardas sai da floresta em pânico, anunciando a presença de um monstro. Achando que é a lâmia, Balin manda todo mundo ficar de prontidão. Mas diante dos olhos de todos, um urso blindado e aterrorizante aparece derrubando árvores no caminho. Com o terror tomando conta, todos os inúteis covardões se dispersam correndo em busca de segurança. Mas aí, um pirralho tropeça. E enquanto o urso avança para cima dele, Dolan avança para salvar o garoto. Ao mesmo tempo, Selina sai do esconderijo para salvar o menino. E acaba salvando tanto Dolan quanto o garoto, mas tomando uma agarrada nas costas no processo. Com todo mundo olhando em choque, Selina libera o poder da lâmina através dos seus olhos amaldiçoados para acalmar a fera e então comanda o monstro a voltar para a floresta, garantindo que ninguém na aldeia saia machucado. Com a poeira baixando, Cabeça de Bloco, ainda desconfiado das intenções de Selina, saca o martelo e insiste que precisam eliminá-la. Mas Mela lembra ao Cogumelo que a garota Lamia acabou de salvar tanto o filho dele, Toro, quanto Dolan. Percebendo que foi um idiota completo o tempo todo, Balin toma vergonha na cara e pergunta a Selina se foi ela quem vinha deixando as oferendas na aldeia. Depois que Selina confirma que sim, Balin insiste em saber por que ela salvou Dolan e seu filho. E Selina explica que os salvou porque as famílias deles ficariam arrasadas com as mortes. Ela então pede, de coração aberto, que tudo o que quer é ficar na aldeia deles, prometendo que não tem a menor intenção de machucar humanos. Nesse momento, a sacerdotisa divina da aldeia, Letícia, também confirma que é vontade da deusa que Selina fique. E ouvindo isso, todo mundo finalmente aceita Selina como membro da aldeia. Depois que Selina agradece sinceramente aos aldeões por aceitá-la, o cansaço a domina completamente e ela desmorona no chão. Horas mais tarde, quando recupera a consciência, ela fica paralisada ao descobrir que Dolan e o resto dos aldeões trabalharam juntos para construir uma casa para ela. Ao entrar, Selina percebe imediatamente as almofadas macias espalhadas casualmente pelo chão, o que a deixa extremamente feliz.
Balin, se sentindo um lixo de pessoa, pede desculpas por ter levantado a arma contra ela e agradece por ter salvado o filho. Mais tarde naquela noite, enquanto todos dormem, Dolan se transforma na forma astral e sobe para os céus. Lá ele encontra a deusa gostosa Miria, que era sua amiga desde quando ele ainda era um dragão, depois de agradecê-la por apoiar a permanência de Selina na aldeia. Ele também conta o quanto ficou impressionado com o fato de ela o reconhecer, mesmo em forma humana. Miria explica que sentiu a alma dele entre os humanos, mas que desta vez notou que ela brilhava com a alegria de viver. Ela então admite que isso a surpreendeu, porque antigamente, quando Dolan era um dragão solitário, ele estava farto da própria existência. E Dolan explica que o renascimento como humano o transformou completamente. Ele admite que ver os aldeões vivendo cada dia felizes, como se fosse o último, fez com que ele quisesse continuar vivendo. No dia seguinte, na Academia de Magia na capital, a diretora da academia, Olivia, recebe um relatório detalhado de uma de suas alunas, Christina, que havia sido enviada como enviada à aldeia de Dolan para estudar os costumes dos moradores. No relatório, Christina destaca como os aldeões levam o treinamento de combate muito a sério, determinados a defender a pequena comunidade contra qualquer ameaça. Ela nota que, apesar das condições de vida difíceis, sentiu um calor humano inegável vindo das pessoas, e que a bondade delas a aproximou cada vez mais da aldeia. Enquanto isso, naquela mesma noite de volta à aldeia, Christina, durante um treino, se depara inesperadamente com Dolan e Selina. E Selina, desesperada para fazer amizade, imediatamente convida Christina para o novo canto dela. Quando chegam, Selina desaba na cama fofa. E depois de expressar animadíssima o quanto a cama é quentinha, convida Christina a se juntar a ela. Mas se arrepende na hora, achando que o pedido pode fazê-la parecer uma desesperada. Porém, para o espanto dela, Christina desaba na cama e elogia o conforto, o que deixa Selina radiante de felicidade. Selina então admite que no começo estava com medo de que os aldeões não a aceitassem. Mas quanto mais foi conhecendo eles, mais foi aprendendo a amá-los. Quando as garotas percebem que Dolan tá parado ali feito segurança de boate, chamam ele para se juntar. Mas Dolan, apavorado de ficar perto demais de meninas para não cometer alguma imoralidade, tenta recusar, o que força as garotas a arrastá-lo para a cama para aproveitar o calor da envergadura considerável dele. No dia seguinte, Dolan e as garotas decidem relaxar no famoso boteco de leite da Miu, onde Balin tá exibindo a única conquista da vida dele: o fato de conseguir beber mais do que todo mundo. Para destruir o ego inflado do grandão, Christina o desafia para um duelo de bebidas, que Balin aceita imediatamente, confiante de que jamais pode perder para uma mulher. Mas depois de algumas doses, o indesejável perdedor desmorona feito trampolim velho, garantindo a vitória para Christina. Enquanto isso, na Academia de Magia, Olivia termina de ler o relatório de Christina e fica satisfeita em saber que ela tá curtindo a vida ao máximo. Ao contrário de uma solitária deprê de meia-idade como ela mesma. Mais tarde, naquela noite, no banquete da academia, corre a notícia de que Christina formou uma amizade improvável com uma lamia. Algo que nunca aconteceu antes, já que humanos e monstros deveriam se odiar por natureza. Enquanto aproveita a festa, Olivia é subitamente interrompida por Yuri, a maga de alto escalão do reino, que exige saber tudo sobre a lamia que está sendo o assunto do momento. Surpresa com o interesse repentino dela, Olivia pergunta por que quer saber sobre a lamia. E Yuri explica que, como maga do reino, é dever dela determinar se essa lamia representa alguma ameaça ao povo do reino. Olivia garante que a lamia não representa absolutamente nenhuma ameaça, e que a deusa também apoia a permanência dela na aldeia. Mas Yuri insiste que precisam se preparar para o pior, e então ordena que Selina seja levada à capital imediatamente. Para garantir que isso aconteça, ela instrui Georen, o comissário responsável pela jurisdição, a mandar soldados à aldeia para prender Selina. Vários dias depois, Dolan, Selina e Christina estão trabalhando na fazenda quando um guarda aparece correndo em desespero para avisá-los de que a presença deles é necessária no portão. Quando chegam, encontram Georen e seus cavaleiros, que insistem em levar Selina à capital para confirmar se a presença dela é realmente segura. Mas Dolan também insiste em ir junto, já que foi ele quem a trouxe para a aldeia. Depois que Georen relutantemente concorda, partem para a capital numa carruagem. Mas Christina, preocupada de que algo não tá cheirando bem, decide visitar Olivia na capital para entender o que tá acontecendo. Ativando o poder da magia do vento, ela impulsiona a velocidade, ficando mais leve que o ar e disparando em direção à capital. Enquanto isso, dentro da carruagem, Dolan nota Selina um pouco tensa com a situação. Então a tranquiliza, garantindo que tudo vai ficar bem. E enquanto a abraça, acaricia suavemente a cabeça dela para confortá-la. Um tempo depois, naquela noite, Christina chega à capital. E enquanto invade o escritório de Olivia exigindo discutir a visita do comissário à aldeia, Olivia manda ela se sentar para conversarem. Tomando um chá, Olivia gentilmente assegura a Christina que Selina não será executada, já que está sob proteção divina da deusa Miria. Mas o tom dela fica mais sério quando explica que a decisão de trazer Selina foi de Yuri, já que Yuri suspeita que Selina pode estar ligada aos sequestros recentes que têm assolado o reino. Enquanto isso, várias horas depois, Dolan e Selina finalmente chegam à capital,
onde Gioren os leva fundo na floresta para revelar um segredo que não quer que mais ninguém ouça. Ao mesmo tempo, na Academia de Magia, Olivia explica como a situação de Selina pode ser difícil de resolver, já que Yuri detém um poder imenso na capital. Furiosa com essas palavras, Christina bate na mesa exigindo saber se tem algo que possa ser feito para salvar Selina. Mas Olivia a alerta que agir sem pensar pode complicar ainda mais a situação. Logo depois, Gioren leva Dolan e Selina até Yuri. E ao contrário do que esperavam, Yuri os recebe com toda a cordialidade do mundo e ainda os convida para jantar. Só que enquanto comem, a bruxa sádica começa a delirar sem parar sobre como a pele de Selina é linda. E de repente, começa a agir de um jeito mais perturbador do que qualquer coisa imaginável, declarando que quer ter a pele linda de Selina. Enquanto fica tagarelando, Selina e Dolan de repente perdem a consciência depois de comer a comida drogada dela. Enquanto isso, na Academia de Magia, Gioren visita Olivia no escritório, onde encontra Christina, e então explica as descobertas da investigação que conduziu sobre os sequestros recentes na capital. Resulta que por alguns meses, várias mulheres bonitas na capital foram sequestradas e nenhuma delas foi encontrada. Com base na investigação de Gioren, ele descobriu que uma maga maligna com mais de 300 anos é a responsável pelos sequestros. Aparentemente, depois de sequestrar as garotas, ela usa magia proibida para se apropriar da pele bonita delas para continuar vivendo. E Gioren suspeita que Yuri é essa maga maligna, e que o objetivo dela é fazer o mesmo com Selina. Enquanto isso, num laboratório subterrâneo, Yuri amarra Selina para tomar a pele linda dela. Mas quando está prestes a rasgar a pele com uma faca, Dolan recupera a consciência e a detém. Chocada com ele acordar tão rápido, Yuri se pergunta se errou na dosagem da droga. Mas Dolan exige saber por que ela tira a vida de garotas inocentes. Yuri admite que é tudo por fins científicos para manter a aparência impecável, e então explica que o braço, a perna e o rosto foram todos coletados de garotas Beastkin bonitas. Mas no meio da conversa, Selina também recupera a consciência e fica enojada ao saber que a doida estava prestes a ser completamente Hannibal Lecter com ela. Yuri promete fazer bom uso da pele de Selina, mas Selina questiona se ela esvaziou a cabeça quando acordou e então revela que Gioren estava certo sobre ela o tempo todo. Porque, para aprofundar a investigação sobre Yuri, Gioren, sendo o homenzinho esperto que é, tinha dado a Dolan e Selina chips de áudio mágicos para esconder sob as orelhas para gravar toda a conversa. De repente, Gioren, Olivia, Christina e os Cavaleiros do Reino explodem a entrada do laboratório secreto para prender Yuri por todos os crimes cometidos. Vendo que as maldades vieram à tona, Yuri decide compartilhar com todos a história triste dela. Anos atrás, quando era uma criança maligna, ela se odiava porque era mais feia do que um espantalho rejeitado. Mas sempre desejou ser uma diva deslumbrante. Então, para alcançar esse objetivo, entrou numa rampage sangrenta, esfaqueando qualquer mulher bonita que cruzasse o caminho para poder usar a pele dela. Manteve isso por anos, e nesse tempo sequestrou mais de 100 garotas, todas usadas nos experimentos perturbadores de regeneração de pele. No presente, depois de narrar a história trágica, a maluca se transforma numa abominação mutante formada pelas partes do corpo das vítimas e ataca para pegar Selina à força. Mas Dolan pula a tempo para salvá-la. Tendo enchido o saco da bruxa feia, Selina usa os olhos amaldiçoados para imobilizá-la, enquanto Christina corta fora as mãos dela. Depois que as mãos regeneram, Yuri ataca de novo. Mas Christina entra numa maratona de cortes, decepando cada parte do corpo grotesco dela. Enfurecida com o ataque, Yuri explode e dispara uma névoa roxa demoníaca em Christina. Mas Christina bloqueia com a espada mágica. Depois de finalmente entender que Yuri tá usando magia das trevas, Dolan manda todo mundo deixar a ameaça com ele. Enquanto Christina recua com cautela, Dolan diz a Yuri que amargar a vida nunca vai fazê-la mais bonita. E então, invoca o poderoso feitiço dracônico. Ele cobre o céu de adagas celestiais que a obliteram completamente, sem deixar rastro. No dia seguinte, Gioren e Olivia se encontram com Dolan e as garotas na Academia de Magia, onde Gioren pede desculpas por envolvê-los no incidente nojento e por usá-los como isca na investigação. Para demonstrar gratidão pela ajuda, Gioren entrega a Selina um certificado legal de residência da Majestade, provando que ela agora é uma cidadã de pleno direito do país. O que deixa Selina animada além de qualquer descrição. Mais tarde naquele dia, antes de deixar a capital, Dolan e Selina visitam um cara chamado Denell Washington, que além de ter o visual de um comediante que nunca deslanchou, é também filho de Marguerite. Denell então sugere que passeiem pela capital antes de partir, e Dolan concorda. Mas quando chegam ao mercado, um menino acidentalmente derruba a castanha dele. E Selina, tentando ser simpática, pega e gentilmente devolve. Mas em vez de gratidão, o garoto sai correndo apavorado. E todo mundo no mercado também reage com medo ao ver que ela é uma lamia. Isso deixa Selina triste, mas ela tenta esconder de Dolan pedindo que comprem presentes para os aldeões antes de partir. Um tempo depois de Dolan agradecer a Gioren e Denell pela hospitalidade, Denell sugere que Dolan se matricule na Academia de Magia.
explicando que os poderes mágicos dele são extraordinários e que seria uma pena deixá-los desperdiçar. Quando Dolan recusa, dizendo que não pode deixar a aldeia, Olivia mete o bedelho prometendo que vai deixar ele dar uma amassadinha nela se ele concordar. E isso faz o Simpa começar a reconsiderar a decisão. Mas vendo o interesse amoroso dela tentando ser o Simpa Supremo, Selina fica entristecida. E mesmo durante a viagem de volta para a aldeia, ela é dominada pela tristeza com o pensamento de Dolan a abandonando para correr atrás das bacanas da academia. Mais tarde naquela noite, nas profundezas da floresta, um garoto elfo se depara com uma visão aterrorizante. Milhões de formigas demoníacas, conhecidas como Zerts, irrompem de um portal rosado do portão do inferno. O garoto elfo congela de medo, incapaz de se mover. E antes mesmo de tentar correr, um Azert salta das sombras, encerrando a vida dele num instante. Momentos depois, o chefe dos Cavaleiros Elfos chega ao local com um assistente. E a visão chocante de centenas de elfos massacrados o aterroriza até a medula. Na manhã seguinte, no campo de treinamento, enquanto assiste Dolan e Christina treinarem os pirralhos, Selina não consegue parar de pensar se Dolan vai eventualmente concordar em entrar na Academia Mágica e a abandonar. Mas o devaneio é interrompido quando alguns moleques levados começam a brincar com o rabo dela. Então é forçada a enxotá-los. Depois do treino naquele dia, Christina encontra Dolan e pergunta se ele quer explorar a floresta com ela. Quando Dolan pergunta por quê, ela o lembra de que ele é o protagonista de um anime de ação e não o personagem principal de um mangá condimentado. Percebendo que ela faz sentido, Dolan concorda. E Christina acrescenta que Balin também gostaria de ir junto para poder pastar os porcos dele. Mais tarde naquele dia, todos entram na floresta. E enquanto os porcos forrageiam animados, um porco curioso vagueia por conta própria para explorar um canto mais quieto. Notando isso, um dos cavaleiros imediatamente corre atrás dele, determinado a pegar o fujão antes que se afaste demais. Mas ele se depara com um porco morto e despedaçado. Antes que o cavaleiro consiga entender o que está acontecendo, um tigre com lâminas aterrorizante aparece na frente dele, pronto para lanchar. Mas enquanto o tigre ataca, Balin aparece no último segundo para salvar o coitado de se juntar aos ancestrais. No entanto, bem quando acham que o perigo acabou, um Zer demoníaco aparece do nada e ataca Balin. Quando Dolan e as garotas ouvem Balin gritando pior do que menina branca em filme de terror, eles imediatamente correm para checar o grandão, apenas para vê-lo caído no chão com o Zert em cima. Enquanto o Zert ataca, Dolan o arrebenta com um poderoso disparo de energia, enquanto Christina finaliza cortando a cabeça, eliminando o bicho num instante. Mais tarde naquela noite na aldeia, todo mundo tá preocupado com a saúde de Balin. Mas o chefe perturbador da aldeia garante que Balin é durão o suficiente e vai ficar bem. Com todo mundo aterrorizado com a presença de um monstro na floresta, Dolan se oferece para investigar. Mas Marguerite aparece de repente avisando que não deve. Ela diz que se aventurar na floresta vai ser muito arriscado. Mas enquanto Dolan continua insistindo em ir, Marguerite cede, com a condição de que leve alguém junto. Christina imediatamente se voluntaria, mas o chefe da aldeia discorda firmemente, apontando que se algo acontecer com ela, a Academia de Magia vai responsabilizar a aldeia. Sem querer ficar por baixo, Selina então se voluntaria para ir com Dolan, e lembra a todo mundo que ainda tem os olhos amaldiçoados, então não é tão inútil quanto todos pensam. Vendo o quanto Selina desesperadamente quer o centro das atenções, Dolan então concorda em levá-la antes que ela comece a chorar feito bebê. Bem cedo no dia seguinte, Dolan e Selina seguem para a floresta. Mas ao chegarem na entrada, encontram Christina já toda arrumada e esperando por eles. Quando Dolan pergunta por que desobedeceu o chefe da aldeia, Christina explica que não consegue simplesmente ficar esperando enquanto a aldeia que ama pode estar em perigo. Sentindo a honestidade na voz dela, Dolan concorda em deixá-la ir junto. E Selina também topa, dizendo que não tem problema. Ao entrar na floresta, são atacados por vários Zer que Dolan e Christina eliminam com facilidade. Mas logo encontram um macaco gigante e feio, que Selina facilmente controla com os olhos amaldiçoados, enquanto os macaquinhos ficam tentando beijar Dolan. Mais tarde, naquela tarde, almoçam com as feras. E quando Christina pergunta a Selina por que ela não tem medo de monstros, Selina lembra que ela mesma também é um monstro, assim como os macacos. Notando que Christina tá com medo dos bicharocos, Selina lhe dá uma maçã e pede que tente alimentar o macaquinho. E quando Christina faz isso, o bebê macaco come com tanta alegria que contagia. Percebendo que o inocente bebê macaco não é tão assustador quanto pensou, Christina acaricia a cabecinha careca dele, o que a faz se sentir muito bem consigo mesma. Enquanto assiste Christina devorar a comida, Selina, encantada com a beleza dela, elogia como ela é um arraso de cara. E quando Dolan também se junta ao elogio, Christina começa a corar feito garota tímida. Quando Selina pergunta o segredo da rotina de skincare dela, explicando o que precisa para aumentar as chances de arranjar marido, Dolan diz que ela tá ótima do jeito que é, o que coloca Selina nas nuvens, fazendo ela acreditar que Dolan deve estar apaixonado por ela. De repente, o sexto sentido de Dolan dispara com a presença de um monstro por perto. E antes que possa alertar todo mundo, uma bola de vidro rola pelo chão da floresta e para nos pés deles.
Dentro da esfera brilhante, eles veem uma fada minúscula que os alerta para correr. Mas antes que possam, um Zert aparece de repente. Mas mesmo depois de Christina acabar com ele, mais aparecem. E quando um dos Zerts faz um ataque sorrateiro, Dolan é forçado a revelar a mão de dragão para esmagá-lo feito baratinha inútil. Bem nesse momento, Christina quase faz sua última aparição quando um Zert ataca pelas costas, mas Selina libera o poder da Lamia no último segundo para salvá-la. Depois de derrotar os insetos demoníacos, a fada minúscula agradece por tê-la salvo e se apresenta como Meryl, explicando que explorava a floresta quando de repente as formigas demoníacas começaram a persegui-la do nada. Ouvindo isso, Dolan coloca as células cinzentas para trabalhar e conclui que os Zerts podem ser apenas batedores enviados por um demônio mais poderoso, aguardando o momento certo para atacar. De repente, Dolan percebe que estão cercados, mas dessa vez, ele sente que a força em volta deles não é hostil como os demônios. Então, ele abaixa a espada no chão para mostrar que não representa ameaça. Enquanto Christina também faz o mesmo, elfos saem dos arbustos e o líder dos elfos se aproxima para conversar com Dolan. O líder dos elfos, Dio, já tá de cara fechada com Dolan só porque Dolan tem uma cara mais bonita. Mas quando Meryl conta que Dolan e as garotas a salvaram, ele baixa a guarda e expressa gratidão a Dolan por salvar Meryl. Mesmo assim, diz que a floresta pertence aos elfos, então eles precisam se mandar. Mas Dolan se apresenta educadamente e depois de explicar que estão investigando a floresta, pede desculpas por invadir o território élfico. Mesmo assim, Jill insiste que vão embora, explicando que a floresta e a aldeia élfica por perto não são seguras, já que estão em guerra contra os exércitos demoníacos. Bem quando Jill está prestes a sair, Christina o agarra pelo colarinho, insistindo que podem ajudar a aldeia a lutar contra os monstros. Enquanto isso, a menção a um exército demoníaco faz Dolan perceber que deve ter um portal em algum lugar na floresta, conectando o reino demoníaco à Terra. E se esse portal não for fechado logo, demônios ainda mais poderosos podem começar a cruzar. Não querendo que isso aconteça, Dolan resolve que o portal deve ser destruído a qualquer custo, mesmo que isso signifique revelar os poderes de dragão para o mundo inteiro e ser expulso da aldeia por causa disso. Quando Dolan formalmente se oferece para ajudar na batalha, um garoto elfo diz a Jill para se acalmar e aceitar a ajuda dos humanos. E depois de perceber que vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir, o exibido convencido finalmente concorda com a parceria temporária. Bem quando estão prestes a apertar as mãos e selar a aliança, uma explosão gigantesca rasga a floresta e uma névoa roxa densa explode pelo céu, que Dolan imediatamente reconhece como sinal de que o portal demoníaco agora está completamente acessível. Do portal, uma demônia de aparência sinistra e arrogante chamada Rafflesia e 2 generais demoníacos emergem, prontos para infligir sofrimento inimaginável na humanidade. Percebendo que a aldeia élfica pode estar em perigo grave, Dolan não perde tempo canalizando a magia do vento, envolvendo todo mundo numa corrente poderosa, e eles cortam a floresta em direção à aldeia, usando os motores mágicos V12 deles. Ao mesmo tempo, Rafflesia e os generais demoníacos, famintos para causar caos, miram a aldeia élfica como ponto de partida. Algumas horas depois, na aldeia élfica, um número absurdo de Zerts ataca. E enquanto os elfos tentam impedi-los de romper as muralhas, Georen, um dos generais demoníacos, chega e imediatamente explode a parede. Depois de ganhar entrada na aldeia élfica, Georen quase acaba com um garoto elfo miserável quando de repente é imobilizado por trepadeiras liberadas por uma demônia amigável, com canhões balançantes chamada Diadora. Do outro lado da aldeia élfica, Dolan e o grupo chegam e eliminam a maioria dos Zerts tentando entrar na aldeia. Depois que Dio cria um caminho mágico para acelerar a entrada deles, Dolan decide comprar um tempo para Dio e os cavaleiros dele. Aproveitando o tempo, ele entrega a Selina e Christina cristais mágicos que recuperou depois de derrotar o Golem de Terra no dia em que salvou Selina. Aproveitando o poder dos cristais, Christina lança um redemoinho gigante que varre a maioria dos Zerts, enquanto Selina conjura fragmentos de terra que abate mais das pragas feito uma verdadeira dobradora de terra. Dolan então finaliza o serviço desencadeando um giga-inferno que assa todos os Zerts no horizonte. De volta à aldeia, Diadora continua imobilizando Georen com as trepadeiras dela, até a demônia Barbie aparecer para contra-atacar e liberar o grandão. Ao mesmo tempo, Dolan e as garotas finalmente entram na aldeia élfica e ficam maravilhados com a civilização. Mas Dio avisa que não é hora para fazer turismo, então precisam se apressar. Dentro da aldeia, Georen tá furioso com Rafflesia por tê-lo salvo como se fosse algum lixo, e faz questão de se gabar que teria se virado sozinho. Mas Rafflesia diz que o ataque dele é tão fraco quanto o resto. Nesse momento, Diadora tenta invocar o espírito da floresta, esperando usar a força dele para nocautear os inimigos. Mas Rafflesia mostra todas as flores da floresta e explica que já fez o espírito da floresta apagar. Furiosa com isso, Diadora ataca disparando trepadeiras afiadas em Rafflesia. Mas a demônia miudinha gira no ar feito pipa para desviar do ataque e chama Diadora de perdedora fraca por nem tentar. Enquanto Diadora continua o ataque, Rafflesia ativa uma esfera de energia demoníaca. E com apenas o toque do dedo, as trepadeiras se esfarelam instantaneamente feito papel queimado no vento.
Vendo a expressão de choque no rosto de Diadora, Rafflesia explica que é o espírito de uma flor do reino demoníaco, que só se alimenta de sangue e vida, tornando impossível que qualquer coisa viva a machuque. Quando Diadora ataca de novo com a trepadeira, Rafflesia diz que ela tem cérebro de pato por fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, antes de desintegrar as trepadeiras como se nada fosse. No entanto, se sentindo excessivamente confiante, Rafflesia fecha os olhos para demonstrar que aguenta qualquer ataque mesmo sem enxergar. Mas nesse momento, Diadora aproveita a oportunidade para rasgar a cara feia dela. Enraivecida ao ver sangue no rosto, Rafflesia libera a aura demoníaca, e com a ajuda de Georen, atacam simultaneamente para esmagar Diadora no chão. Bem quando estão prestes a acabar com ela, Dolan desce do céu como Thor para detê-los e salvar Diadora. Todo mundo fica em choque com o cara. Mas quando Dolan tenta ajudá-la a se levantar, Georen fica puto que é feio demais para ajudar alguém e ataca Dolan. Mas Christina aparece nesse momento para deflectir o golpe. E quando a bruxinha tenta dar um ataque sorrateiro, é mandada voando por uma flecha disparada pelos elfos escondidos na montanha. De repente, outro terremoto explode, e nas profundezas da floresta, uma névoa roxa similar aparece, indicando a presença de outro monstro de alto escalão. Nesse momento, do portal, um demônio superior com 2 chifres assustadores emerge, pronto e determinado a infligir mais dano. Enquanto isso, de volta à aldeia élfica, enquanto Selina aparece, ela libera o poder da lâmina, invocando uma fera cobra de 7 cabeças que mira Georen. Vendo o mana absurdo emanando de Selina, Rafflesia, faminta para se alimentar dele, imediatamente avança sobre ela. Mas Dolan não perde tempo e a arrebenta com um poderoso disparo de energia, enquanto Diadora a bate no chão com as trepadeiras. Enquanto Selina continua imobilizando Georen com a cobra de 9 cabeças, Jelen, o segundo general demoníaco, aparece e a desafia para um duelo. Mas Georen, convocando toda a força, se liberta das garras da cobra de Selina e insiste em ser ele a lutar contra a garota Lamia. Sentindo que Selina tá numa roubada enorme, Christina desvia rapidamente um golpe de Georen antes que acerte ela. Percebendo o quanto Christina é forte, Georen suspeita que ela deve ser a Mulher Maravilha. Mas Christina não faz a menor ideia do que o cabeçudo tá tagarelando. Mesmo assim, tá bem pronta para encarar o grandão. E depois de imbuir a lâmina com magia, avança sobre Georen e consegue espetar certinho na veia grossa do pescoço gordo dele. Irritado com isso, Georen jura arrancar a mão dela para aquecer a carne à noite, e então entra em modo berserker total. Enquanto isso, Selina consegue imobilizar Gelen com mãos poderosas que ela invoca da terra, e então o arrebenta com uma lâmina amaldiçoada. Mas Gelen demonstra que ela não é páreo para ele absolvendo os ataques sem um arranhão sequer. Selina então o envolve com um monstro cobra de 9 cabeças. Mas Gelen a provoca dizendo que teria preferido ser envolvido debaixo dos lençóis com ela estilo sapo, antes de liquidar o monstro cobra dela como se fosse coisa de nada. Nesse momento, Gelen ataca Selina com um machado enorme, mas Dolan intervém para bloquear e salvar ela antes de socar as entranhas feias dele. De repente, o demônio chifre cai do céu, sacudindo a festa. E pelo aura que emana, Dolan consegue sentir que o grandão não é como o resto dos demônios, e na verdade é superior em termos de poder bruto. O demônio chifre se apresenta como Jorg, e então diz que depois de presenciar a batalha, fica feliz em encarar um oponente à altura. Enquanto saca a espada gigante, pronto pro confronto, Dolan avança sobre ele. E depois de alguns acirrados duelos de espada, Dolan tenta arrebentá-lo com uma explosão poderosa. Mas Jorg absorve sem um arranhão na armadura. Isso faz Dolan perceber que Jorg não é apenas um demônio qualquer, mas um deus caído que curte jogar de demônio como bico. Impressionado com a intuição de Dolan, Jorg também aponta que suspeita que Dolan é mais do que humano pelo nível de força dele, mas ainda não consegue apontar o dedo no que exatamente ele pode ser. Nesse ponto, Dolan percebe que não vai conseguir derrotar Jorg sem usar a força total do poder dracônico. Mas sabe que fazer isso vai expor a aldeia amada ao perigo. E enquanto tenta encontrar a melhor estratégia para lidar com esse perigo, Jorg ataca com força total, forçando Dolan a desviar rápido. Quando Dolan tenta cortá-lo, mal consegue arranhar a pele. E enquanto tá distraído encarando Jorg, a bruxinha e Georen atacam sorrateiramente pelas costas. Combinando os poderes demoníacos, tentam obliterar Dolan da face da terra. Mas Dolan, vendo o quanto o ataque é poderoso, ativa 50% do poder dracônico. Como resultado, as asas de dragão brotam e com um redemoinho gigantesco, ele anula o ataque, surpreendendo todo mundo. E então contra-ataca com um raio de energia que acerta Rafflesia e Georen, derrubando os dois do céu. Querendo encerrar a batalha de uma vez, Jorg combina os poderes divinos e demoníacos para soltar o combo final. Enquanto manda em direção a Dolan, as garotas entram em pânico, mas Dolan apenas sorri como o Chad que é. E usando a lâmina, redireciona o ataque para o céu, mandando direto para Marte como presente para o Elon Musk. Chocado com o que acabou de ver, Jorg começa a gargalhar feito maluco que cheirou pó demais e então comenta o quanto ficou impressionado com Dolan. Mas Dolan diz que ele fala demais como mãe solteira amarga e insiste que continuem lutando até um dos dois cair. Mas Jorg diz que já lutou o suficiente por hoje.
e em vez de batalhar, sugere que Dolan e o resto dos elfos se juntem a ele na missão desvairada de dominar a Terra. Diz que vai dar 3 dias para pensar, mas depois que os 3 dias acabarem, ele vai voltar. E dessa vez com um exército demoníaco maior do que qualquer um poderia imaginar. Dito isso, reúne os soldados demoníacos e vão embora, prometendo chuva de fogo e enxofre se os humanos recusarem a oferta. Com a tensão se dissipando, Selina corre para checar como Dolan está e expressa o quanto ficou apavorada de vê-lo prestes a encontrar o fim antes de ela conseguir fazer os híbridos. Mas Dolan a garante que tá bem e diz que fica feliz de ver que ela tá sã e salva. Momentos depois, Jill leva Dolan e as garotas para conhecer o chefe da aldeia. E ao entrar na residência, ficam surpresos ao ver um velhinho magrelo de elfo que os recebe calorosamente e se apresenta como Jill. Ele também apresenta o lobo fortão ao lado dele como Lê, o braço direito dele, e então a garota-aranha monstruosa com atributos físicos impecáveis como Allen. Dolan suspeita que devem ser os 3 chefes das diversas tribos que vivem na floresta, e Jill confirma que ouviram muito sobre os poderes sobre-humanos dele. No entanto, enquanto Jill tá na sua, Olivia de repente entra pela porta, surpreendendo Dolan e as garotas. Quando Cristina questiona o que ela tá fazendo na aldeia élfica, Olivia explica que é uma elfa nascida na aldeia e que só deixou a floresta anos atrás para ter um gostinho da vida na cidade. Mas quando soube que a floresta estava sendo atacada, teve que correr de volta para a aldeia. Nesse momento, Jill interrompe a conversa anunciando que os elfos não têm a menor intenção de esperar os 3 dias que os demônios deram para aceitar a oferta deles. Jill diz que o plano é atacar os demônios no dia seguinte, com as forças que conseguirem reunir, destruir o portal que leva ao reino demoníaco e mandar os demônios imundos de volta pro inferno. Quando Dolan deixa claro que ele e as garotas pretendem continuar lutando pelos elfos, Jill e Vlaik encaram isso como uma ofensa, como se os elfos fossem frouxos demais para lutar as próprias batalhas. Mas Alian manda os dois fecharem as bocas egocêntricas e aceitarem toda a ajuda que puderem. Virando para Dolan e as garotas, Alian diz que é uma honra imensa tê-los lutando ao lado deles e que não abriria mão disso por nada. Percebendo que Alian tá certa, Jill e Blake baixam a cabeça em gratidão e agradecem a Dolan e as garotas pela ajuda. Depois que Dolan e as garotas prometem não decepcionar os elfos, Dolan nota Diadora saindo silenciosamente da reunião, sem dizer uma única palavra, o que desperta a curiosidade dele. Enquanto isso, nas profundezas da floresta perto do portal demoníaco, Georen e Gelen estão furiosos por não terem conseguido encerrar a batalha e terem sido surrados por espécies mais fracas. Jorg, por outro lado, tá eufórico, porque pela primeira vez em anos finalmente teve a chance de lutar contra um oponente à sua altura, que foi Dolan. As capacidades de combate e humana que Dolan emana fazem Jorg suspeitar, sem sombra de dúvida, que Dolan pode ser a reencarnação do dragão mais poderoso de todos. Anos atrás, quando ainda fazia parte do exército divino, ele e os companheiros de batalha tinham acabado de encerrar um confronto brutal contra monstros. Mas enquanto recuperavam o fôlego, ouviram uma explosão colossal. E quando viraram para ver de onde vinha, foi a primeira vez que Jorg contemplou com os próprios olhos, boquiaberto, o dragão ancestral que sozinho demoliu e massacrou uma legião inteira de demônios. Algum tempo depois, naquela noite, de volta à aldeia élfica, Dolan vai ao encontro de Diadora para uma conversa. Mas ela manda ele se catar, dizendo que não tá interessada em ser a mamãe coruja dele. No entanto, em vez de ir embora, Dolan diz que quer desabafar algo que tá pesando no peito antes de entrarem em batalha no dia seguinte. A insistência irrita Diadora. Mas Dolan se aproxima e se oferece para curar o ferimento que ela sofreu durante a luta contra Raflásia mais cedo. Depois que Diadora relutantemente concorda, Dolan cura o ferimento dela usando a magia de vida dracônica, o que a surpreende demais, e ela conclui mentalmente que Dolan não é nada humano. Quando Dolan percebe que ela tá olhando fixamente para as flores sem foco, suspeita que ela deve estar de luto por elas. E Diadora confirma, explicando que Raflásia destruiu a maioria dos belos espíritos da floresta, mas jura que vai vingar cada um deles. Mais tarde, naquela noite, Dolan se junta a Selina, Cristina, Meryl e o garotinho elfo de antes, Rio, pro jantar. Enquanto comem, Rio comenta sobre a quantidade absurda de comida que Cristina já engoliu, e Selina fica chocada de que, mesmo devorando feito glutona, a cinturinha de Cristina continua fininha como palito. Cristina explica que não engorda, porque depois de cada refeição garante fazer bastante rebolado noturno. Ouvindo isso, Selina anota mentalmente para começar a praticar também. Muito mais tarde naquela noite, enquanto todo mundo cochila, Dolan percebe que Selina não tá dormindo, e quando vai à varanda checar, a encontra sentada no chão contemplando o luar deslumbrante. Ao se sentar do lado dela, fica maravilhado com o quanto a aldeia élfica é linda à noite. Enquanto senta perto dela, Dolan comenta que percebeu o quanto ela tem estado ansiosa desde que chegaram à aldeia élfica, e pede desculpas por tê-la arrastado para a luta contra os demônios, sabendo que ela não é feita para guerra. Mas Selina diz que esse não é o motivo da ansiedade. Ela explica que enquanto lutava contra Gelen antes, com a cobra dela enrolada no pescoço gordo dele, ela hesitou. Simplesmente não conseguiu fazer aquilo. Mesmo sabendo que era um cara ruim que provavelmente iria acabar com ela, não conseguiu tirar a vida dele.
Ela se chama de uma lamia horrível. Mas Dolan a interrompe na hora e diz que o único motivo pelo qual a convidou para ficar na aldeia foi exatamente porque sabia que ela não era como as outras lamias de sangue frio. Diz que gosta dela assim, gentil e delicada do jeito que é. E então lhe dá uma pulseirinha de tornozelo baratinha que comprou de Theo como sinal de amizade. Mas o momento de conexão dos dois é interrompido quando Christina joga um cobertor em cima deles e pede que deem logo um selinho debaixo do cobertor, já que o cheiro dos hormônios disparados deles tá impregnando o ambiente todo. Momentos depois, enquanto os três curtem a linda vista do luar sobre a aldeia élfica, Selina jura que na próxima vez que enfrentar os demônios, não vai hesitar e tá determinada a proteger a aldeia a qualquer custo. No dia seguinte, enquanto a aldeia inteira se prepara para a batalha, Jill faz o discurso do Optimus Prime para deixar todo mundo no clima. E quando todos estão irritados o suficiente para lutar, partem para a ação. Como o objetivo é destruir o portal demoníaco, que é composto de um portão principal e 3 portões auxiliares. Olivia e alguns guerreiros elfos atacarão um portão auxiliar. Blake e seus homens Beasting ficarão com outro, enquanto Alien e alguns guerreiros cuidam do último portão auxiliar. Para o portão principal, Dolan e as garotas ficam com a responsabilidade de destruí-lo. Mas enquanto se dirigem ao portão, Selina pula da carruagem, insistindo em ajudar Dio e os homens dele no portão auxiliar. Mesmo com Dolan e Christina tentando impedi-la de ir sozinha, a teimosa insiste, garantindo que vai ficar bem e que dessa vez não vai hesitar. Pouco depois, o povo fera da floresta chega ao primeiro portão auxiliar. Mas Georen já tá lá esperando, desesperado para que a batalha comece. Ao mesmo tempo, no segundo portão auxiliar, Rafflesia finalmente tem a chance de encarar Diadora de frente. Mas Rafflesia ameaça que dessa vez vai fazer Diadora chorar e implorar feito criança mimada. Enquanto isso, no terceiro portão, Jill e seus homens dão o máximo para derrubar Galen. Mas o grandão desvia de tudo e ainda os chama de bando de frango inúteis. Nesse momento, Selina aparece chovendo pedregulhos gigantescos em Galen e o enterrando vivo, o que surpreende Rio e Jill, já que ela deveria estar com Dolan e Christina no portão principal. Mas depois que Galen se liberta das pedras furiosamente, ameaça se divertir devorando Selina. E Selina não tá nem um pouco disposta a recuar. Dentro da carruagem, Christina tá profundamente preocupada com Selina e acha que cometeram um erro enorme ao deixá-la ir lutar os demônios sozinha. Mas Dolan a tranquiliza dizendo que Selina vai ficar bem e que ela é muito mais forte do que elas imaginam. Alguns minutos depois, quando a carruagem chega ao primeiro portão auxiliar, percebem que Georen tá limpando o chão com o exército Beasting inteiro. Então, Christina diz para Dolan continuar em direção ao portão principal como planejado, enquanto ela arremete a carruagem contra Georen, colidindo com ele e jogando os dois ao chão. Depois de aconselhar os perdedores Beasting a correr pro que é deles, ela enfrenta Georen. Mas Georen se gaba de que estava esperando por uma luta com uma oponente à altura como ela. Sem paciência para papo furado, Christina imediatamente imbuiu magia na lâmina, e ao lançar um ataque aéreo, Georen bloqueia e contra-ataca, mas Christina manobra todos os golpes com precisão. Enquanto isso, Dolan corre pro portão principal e calcula que a melhor jogada seria destruir o portal rapidamente para minimizar as baixas. E para isso, precisa se apressar. Então desprega as asas de dragão e decola pros céus. No segundo portão auxiliar, Diadora tá entediada porque Rafflesia simplesmente não para de tagarelar. Então insiste que acabem logo com a luta. Rafflesia concorda, e ao invocar trepadeiras gigantescas do subsolo, cria uma barreira de cipós para impedir qualquer interferência externa. Para iniciar o combate tão esperado, Rafflesia dispara bombas de energia luminosa em Diadora, mas ela consegue desviar dos ataques. E quando tenta contra-atacar enviando as trepadeiras, Rafflesia as desintegra antes que cheguem perto, percebendo que será impossível alcançar a bruxinha impertinente, já que ela absorve a vida de tudo que se aproxima. Diadora decide usar um poder proibido que guardou por anos. Esse poder usa a força das trevas para absorver e envolver tudo que tem vida, semelhante ao poder de Rafflesia. Mas saber sobre esse poder só deixa Rafflesia ainda mais excitada, enquanto desafia Diadora a ver quem consegue absorver a vida da outra primeiro. Aceitando o desafio, Diadora libera o poder. Mas Rafflesia contra-ataca, e com uma faísca de eletricidade poderosa, as duas tentam absorver a força vital uma da outra. No final, o poder de Rafflesia supera o de Diadora. E enquanto começa a drenar a força vital dela, Diadora não luta. Simplesmente deixa ela drenar à vontade. Quando Diadora pergunta se ela tá gostando de drenar, Rafflesia ri, dizendo que a sensação é incrível e irresistivelmente deliciosa. Mas Diadora diz pra Tagarela aproveitar enquanto pode, porque vai ser a última coisa que vai provar de qualquer jeito. Chocada ao ouvir isso, Rafflesia pergunta do que diabos ela tá falando. Mas mal termina a frase, estranhas trepadeiras e flores começam a brotar por dentro dela e a rasgar a carne enquanto forçam a saída. Enquanto trepadeiras gigantescas brotam das profundezas do corpo dela, sufocam a estrutura miúda de Rafflesia. E é aí que Diadora revela que quando a arranharam no rosto durante a batalha do dia anterior,
Ela intencionalmente plantou sementes pretas minúsculas dentro da cara feia dela. Nesse momento, as trepadeiras gigantes sufocam Rafflesia, e depois de sugarem toda a vida dela, a esmagam feito marshmallow vencido. Com Rafflesia morta, a barreira desmorona. E enquanto Diadora desaba no chão de exaustão, inúmeros Zerts se aproximam para devorá-la viva. Mas como está fraca demais para fazer qualquer coisa, ela percebe que chegou a hora e começa a rezar o Pai Nosso. No entanto, quando um Azert salta para arrancar a cabeça dela, múltiplas adagas de raio chovem dos céus e espetam todos os Zerts instantaneamente, eliminando todos num piscar de olhos. Enquanto Diadora tenta entender o que está acontecendo, olha para o céu e vê ninguém menos que Dolan pairando acima com as asas de dragão. Mas desmaia antes mesmo de conseguir dizer uma palavra. Alguns minutos depois, quando recupera a consciência, se vê deitada num círculo mágico. E Dolan explica que o círculo é necessário tanto para curá-la, quanto para defendê-la dos Zerts. Depois de agradecê-lo por salvar a vida dela, Diadora aponta que Dolan não é humano afinal, como sempre suspeitou. E Dolan, percebendo que não tem como sair dessa mentindo, finalmente admite que é a reencarnação do dragão ancestral. Quando Dolan se vira para ir embora, Diadora pede para andar nele. Perdão, andar com ele. Mas vendo os atributos consideráveis dela, a madeira de Dolan fica mais dura do que qualquer árvore da floresta. Então, antes de molhar as calças, recusa imediatamente e sai voando para enfrentar Jorg. Enquanto isso, no terceiro portão, Selina fica gravemente ferida enquanto enfrenta Galen. Mas depois que Dio ajuda a arrancar o toco de madeira no rabo dela, o cristal mágico da pulseira que Dolan deu começa a brilhar. E para surpresa de todos, o ferimento no rabo dela some sem deixar rastro. Ao mesmo tempo, Cristina continua a batalha contra Gioren no último portão, mas depois de cortá-lo inúmeras vezes, Gioren se regenera, o que frustra Cristina ao limite. Ver a frustração no rosto dela faz Gioren gargalhar, e ele se gaba do poder imenso. Completamente enjoada da cara horrível dele, Cristina ativa o modo extremo. E dessa vez corta cada parte do corpo dele, tornando impossível a regeneração. Mas como o cara simplesmente não para de falar, ela corta a cabeça, encerrando de vez. Alguns minutos depois, Dolan finalmente chega ao portão principal para encarar Jorg. Reconhecendo-o como a reencarnação do poderoso dragão, Jorg sugere que levem a luta para o reino demoníaco, onde Dolan pode usar toda a força sem medo de destruir a floresta. E Dolan concorda. Enquanto isso, na floresta, Vil diz a Selina para se salvar antes de sair correndo pelo caminho oculto que leva à aldeia élfica. Se sentindo uma completa inútil por ter perdido a luta contra Galen, Selina acha que a melhor coisa a fazer é correr, como Rio aconselhou. Mas enquanto olha para o caminho que leva à aldeia élfica, as lágrimas escorrem. Porque tudo o que ela quer é ajudar os elfos a salvar a aldeia deles. Ao mesmo tempo, perto da aldeia élfica, Rio, Gil e o resto dos cavaleiros elfos tentam abater Galen, mas só conseguem enfurecer o grandão, que se transforma em outro tipo de abominação e os ataca com as armas espinhosas. Ouvindo os elfos gritando enquanto são dizimados por Galen, Selina tenta ajudar, mas percebe que o corpo não obedece por conta da exaustão. No entanto, usando o poder no cristal da pulseira que Dolan deu a ela, Selina consegue recarregar as energias. E bem quando Galen está prestes a encerrar a vida de Dio, ela aparece invocando correntes da terra que amarram Galen. Sem esforço algum, Galen se liberta das correntes, e enquanto ataca com a arma em forma de adaga, Selina convoca o monstro cobra gigantesco para neutralizar o ataque, chocando todo mundo. Quando Galen tenta atacar de novo, Selina invoca um punho gigantesco da terra que o acerta no estômago e manda ele voando. Ela ainda o enterra com pedregulhos colossais como complemento, mas quando Galen racha os pedregulhos e sai, ela o imobiliza com os olhos amaldiçoados. Para finalizar, libera o monstro cobra de 9 cabeças, que se transforma numa dragão gigantesca, deixando Galen apavorado. E enquanto congela de susto, a dragão decapita ele, obliterando instantaneamente. Enquanto isso, depois que Dolan e Jorg se teletransportam para o reino demoníaco, Dolan saca a lâmina, transforma a mão humana na mão de dragão e insiste que comecem. Quando Jorg também saca as espadas e avança, Dolan quase o encerra, forçando-o a saltar para trás, percebendo que Dolan não veio para brincar. Jorg então leva a luta a sério, disparando eletricidade negra poderosa contra Dolan, que a corta ao meio feito manteiga. Na floresta, os elfos que acompanham Selina seguem para o portão principal. Mas no caminho, se deparam com Cristina, que também está indo para lá. E quando Diadora também aparece, todos decidem seguir juntos para o portão principal. Enquanto isso, no portão principal, Olivia e o resto dos líderes da floresta chegam depois de derrotar todos os demônios. Quando descobrem que Dolan está no reino demoníaco lutando contra Jorg, Alian mostra ser uma alma fria de verdade, ao sugerir que aproveitem a oportunidade para destruir o portal com Dolan ainda do lado de dentro. Jill e Vlaik também embarcam na ideia. E Olivia, observando em silêncio, fica perplexa com a facilidade com que eles conseguem ser desleais. De volta ao reino demoníaco, Dolan e Jorg continuam cruzando as lâminas furiosamente. E no momento em que Dolan encontra uma abertura, desfere um soco torcedor de estômago com a mão de dragão direto no abdômen de Jorg, que vomita catarro e vai ao chão.
No portão principal, quando Selina e Christina descobrem que planejam destruir o portal com Dolan dentro, se opõem veementemente. Mas a aranha ingrata explica que a floresta é a prioridade máxima e que não haverá outra chance de destruir o portal como agora. Ouvindo isso, Gil e Rio discordam, e Selina questiona se o senso de Alian caiu de alguma forma dentro dos canhões dela. No entanto, percebendo que os 3 chefes da floresta estão determinados a destruir o portal sem nenhuma consideração pela vida de Dolan, Christina e Selina pedem algumas horas, acreditando que Dolan vai conseguir sair vivo. Diadora também diz que apoia. Com isso, os 3 chefes da floresta concordam em não destruir mais o portal e dizem que vão esperar Dolan voltar. De volta ao reino demoníaco, Jorg, determinado a não perder, ataca Dolan com um combo de 1 milhão de golpes relâmpago. Mas Dolan esquiva de todos os golpes em velocidade sônica e então contra-ataca, disparando da boca uma rajada mística aterrorizante que explode como uma bomba atômica. De alguma forma, Jorg sobrevive ao ataque sumindo no ar, e então tenta se aproximar sorrateiramente como um assassino silencioso. Mas Dolan corta fora a mão dele, dizendo que a única coisa silenciosa e mortal aqui é o quanto ele fede. Jorg tenta revidar, mas Dolan corta fora a outra mão. E antes que Jorg possa sequer respirar, Dolan o divide ao meio, encerrando a luta. No último momento, Jorg reconhece a derrota e então chora feito bebê patético por ser um perdedor inútil, antes de sumir sem deixar rastro. No entanto, de algum canto do reino demoníaco, uma demônia com o físico dos sonhos fica animadíssima depois de testemunhar o poder de Dolan em primeira mão e quer experimentar a espada longa dele. Algumas horas depois, Dolan se teletransporta para fora do reino demoníaco. E depois que Selina o abraça aliviada por ele estar vivo, eles destroem o portal demoníaco. Mais tarde naquele dia, todos retornam à aldeia élfica, onde uma festa de celebração é realizada. E os 3 chefes da floresta baixam a cabeça em gratidão a Dolan e as garotas por terem salvado a aldeia e a floresta. Naquela noite, Jill organiza uma grande festa de despedida para Dolan e as garotas. E durante a festa, Selina e Christina aparecem com trajes tradicionais elfos. Ao vê-las tão deslumbrantes, Dolan simplesmente não consegue desviar os olhos cultos dos tintins delas e tá prestes a encher as calças. Mas o jeito sequioso com que fica encarando deixa as garotas acanhadas. Logo depois, algumas belezas élficas levam Christina embora para se divertir, deixando Selina sozinha. Então Dolan aproveita a oportunidade para convidá-la para dançar. Enquanto dançam sob o luar cintilante, Selina agradece a Dolan pela pulseira e conta como ela a ajudou na luta contra os demônios, mesmo quando ela não acreditava em si mesma. Depois da dança, Selina, exausta, desmaia na máquina de cutucar de Dolan. E Dolan fica feliz de finalmente ter a cabeça de uma garota na região inferior. De repente, Dolan ouve alguém cantando feito anjo. E ao rastrear a voz, percebe que é Christina soltando a Beyoncé interior dela. Só que Dolan não está apenas encantado com o som da voz linda dela. Ele também fica capturado pela letra da música, já que cada verso conta a derrota lendária do dragão ancestral e o herói que a conquistou. Depois que Christina termina de cantar, Dolan aplaude. E quando pergunta onde aprendeu a música, ela explica que é mais uma tradição de família passada de geração em geração. Ao ouvir isso, Dolan percebe que Christina descende da linhagem do cavaleiro que o derrubou há mais de 1 milhão de anos quando era um dragão. Mas decide guardar esse segredo bem enterrado. Na manhã seguinte, enquanto Dolan e as garotas se preparam para deixar a aldeia élfica, Olivia os agradece pela contribuição. E quando pergunta a Dolan se já decidiu entrar na academia de magia, ele responde que ainda precisa de mais tempo para pensar. Em seguida, Diadora entrega a Dolan um saquinho contendo sementes de rosa negra que ele pode usar para fazer poção de cura. E para demonstrar a gratidão por ter sido salva, ela sela os lábios com os dele. E Selina quase parte para o outro lado de ciúme. Vários dias depois, Dolan e as garotas finalmente retornam à aldeia e mal podem esperar para contar tudo o que aconteceu na aldeia élfica para o chefe da aldeia. Mas bem quando Dolan entra em casa para se refrescar, de repente leva uma estocada no peito e perde a consciência. Numa ilusão, Dolan acorda se vendo na própria cama como em qualquer dia normal. Depois de lavar o rosto, cuida das plantações no campo e fica animado de ver que estão crescendo bem. Mas de repente, Selina acena para avisá-lo de visitantes que vieram da aldeia élfica. Aparentemente, Diadora, Rio e Meryl foram visitar Dolan para passar um tempo com ele. Então Dolan os leva ao mercado, onde passam a maior parte do dia passeando. O dia, como qualquer outro, estava indo perfeitamente. E Selina convida Dolan para ir caçar com ela e Balin. A princípio, Dolan recusa, pois não quer deixar os amigos da aldeia élfica sozinhos. Mas depois que Selina promete dar mais leite da torneira saltitante dela, Dolan concorda imediatamente. Logo depois, Dolan acompanha Selina, Balin e outros caras para a floresta para caçar. Mas ao chegarem perto da caverna que abriga alguns ursos blindados, Selina imediatamente invoca o monstro cobra para atacar a caverna. Enquanto a mamãe ursa tenta fugir, Musculão e seus homens a perseguem e a abate, surpreendendo Dolan. Quando Dolan vê o filhote de urso agora órfão, ele grita furioso com Balin por matar feras que não fizeram absolutamente nada aos humanos.
Irritado por ser gritado, Balin chama Dolan de fraco idiota e explica que as feras não precisam fazer nada. A mera existência delas já é suficiente para ser uma ameaça para a humanidade. Surpreso com a declaração, Dolan se pergunta o que diabos aconteceu com Balin. Mas quando Selina também tenta convencê-lo de que a mamãe ursa é uma fera perigosa, Dolan finalmente percebe que todo mundo deve ter enlouquecido. Tentando se distrair de tudo o que aconteceu antes, Dolan olha fixamente para o próprio campo. Mas Miyu de repente aparece e pergunta por que ele ainda tá checando as plantações. Quando Dolan pergunta se o cérebro dela ainda tá funcionando, lembrando que faz isso todo dia, Miyu diz que sim. E então explica que é idiota checar as plantações, já que todo mundo vai abandonar a aldeia em breve. Dolan pergunta do que ela tá falando, e Miyu explica ainda mais que a velha Margaret tomou a decisão de que todo mundo na aldeia deve seguir cada um seu caminho para se virarem sozinhos. Ela acrescenta que os anciãos da aldeia vão ter uma reunião mais tarde naquela noite para finalizar o assunto. Atordoado com a notícia absurda, Dolan sai correndo. E quando chega ao conselho onde os cabeças da aldeia estão, pergunta se estão falando sério sobre abandonar a aldeia ou se é pegadinha do dia da mentira. O chefe da aldeia confirma que a notícia é verdadeira, acrescentando que a decisão já foi tomada. Mas Dolan se recusa a aceitar, argumentando que todo mundo na aldeia é como família para ele. E como Vin Diesel sempre dizia, família não se abandona. Mesmo assim, o chefe da aldeia se recusa a mudar a decisão. E Margaret também apoia, dizendo a Dolan que a aldeia pode ser importante para ele, mas para eles é só um pedaço de terra. Vendo que as mentes deles estão feitas, Dolan simplesmente não consegue acreditar que essas são as mesmas pessoas com quem compartilhou anos da vida. Nos dias seguintes, Dolan assiste em choque enquanto os aldeões começam a partir um a um. Logo, Margaret e Miyu, que ele conhece desde sempre, vão embora. Depois os pais e o irmão mais novo. Ainda assim, enquanto Dolan se recusa a deixar a aldeia, Christina o confronta e diz que ele vai morrer virgem e solitário aos 80 anos se decidir ficar. E Dolan fica chocado de que ela conseguiria falar isso com ele. Naquela tarde, enquanto caminha pela aldeia, Dolan fica devastado com a triste realidade de que a aldeia outrora alegre agora parece um campo de ruínas. Mas quando volta para casa, encontra Selina esperando com o jantar que ela mesma preparou. E Dolan fica aliviado de ver que ela ainda está do lado dele. Enquanto jantam, de repente ouvem uma explosão enorme. E quando rapidamente olham pela janela para ver o que está acontecendo, Dolan fica chocado ao ver a casa dos pais em chamas. Imediatamente, corre para a casa dos pais e fica perplexo ao ver Christina parada na frente da casa em chamas com uma tocha na mão. Quando pergunta se foi ela que ateou fogo, a louca admite que foi ela, com a ajuda de alguns aldeões. Explica que o motivo foi perceber que Dolan só está apegado à aldeia por causa da casa dos pais. Então, para fazê-lo partir, teve que se livrar dela. Quando Dolan pergunta furioso se ela bateu a cabeça em algum lugar, Christina simplesmente vai até o campo e tenta queimar as plantações também, já que são importantes para ele. Mas Dolan imediatamente a agarra pelo braço. E quando implora a Selina para ajudá-lo a fazer Christina entrar na razão, fica chocado ao ver que Selina está toda arrumada e pronta para deixar a aldeia sem ele. Com todo mundo agindo feito que cheirou pó, Dolan está à beira de um colapso. Mas no instante seguinte, de repente, se vê se afogando num oceano imenso. A mente dele é consumida por perguntas sem resposta sobre se os anos que viveu na aldeia como fazendeiro humilde não teria sido tudo um sonho. Nesse momento, ouve uma voz feminina na cabeça que zomba da existência dele e tenta convencê-lo de que todo o amor que dedicou aos aldeões foi unilateral e que ninguém jamais o amou de verdade, nem mesmo a mãe. A voz diz que a decisão de viver como humano foi a mais idiota que um paciente mental poderia tomar, porque humanos nunca vão realmente aceitá-lo pelo que ele é. Algum tempo depois, quando Dolan abre os olhos, se vê na caverna escura e solitária onde costumava viver como dragão. Quando olha para a própria mão, percebe que a aparência voltou à forma de dragão e se pergunta se a vida que viveu como humano foi tudo um sonho. A garota na cabeça continua tentando convencê-lo de que a vida como humano foi um grande e estúpido sonho. Mas Dolan se recusa a aceitar essa realidade. Enquanto o espiral mental o consome, de repente vê Selina parada na frente dele com um sorriso encantador. E quando pergunta como ela conseguiu encontrá-lo na caverna, Selina explica que simplesmente se encontrou lá. Quando Dolan pergunta se ela sabe quem ele é, Selina diz que sim, lembrando que ele é Dolan da aldeia de Vern. E aí vai falando sem parar sobre desde quando se encontraram na floresta até quando salvaram a aldeia élfica juntos. Depois que termina, ela abraça o rosto de dragão dele e some. Mas nesse momento, Dolan finalmente percebe que está num transe maligno que só pode ser criado por uma pessoa, Calibith, sua maior inimiga desde o começo dos tempos. Nesse instante, Calibith se revela como a mente por trás de todo o pesadelo. Diz a Dolan que ele merecia toda a dor que causou com a ilusão, porque ele a abandonou e abandonou os outros dragões para ir viver em paz com os humanos. Mas em vez de discutir, Dolan diz que está determinado a viver a vida ao máximo como humano e não vai deixar nenhum babaca o impedir. Mesmo assim, Calibith declara que não vai deixá-lo viver a fantasia humana sem luta.
no instante seguinte, invoca uma besta do inferno, pronta para deter Dolan. Mas Dolan, de saco cheio das baboseiras dela, esmurra a besta invocada pro céu com um uppercut e então a estoura com um disparo. Pronto para encerrar Calibite de uma vez por todas, Dolan prepara um soco poderoso. Mas Calibite rapidamente implora por misericórdia. E enquanto some, a simulação de pesadelo chega ao fim. No dia seguinte, Dolan acorda no próprio quarto. E de repente, Selina corre até a janela para acordá-lo, achando que ele ainda dormia. Para checar se tudo voltou ao normal, Dolan pergunta a Selina o que ela faria se deparasse com um urso blindado numa caçada. E Selina responde animadíssima que simplesmente usaria os olhos amaldiçoados para mandar o urso embora. Isso faz Dolan rir, percebendo que não está mais no pesadelo. Mais tarde naquele dia, Dolan e Selina visitam Christina no bar, onde Dolan conta que tomou a decisão de se matricular na Academia de Magia, chocando Selina. Quando Christina pergunta o que o fez mudar de ideia, Dolan explica que teve um pesadelo perturbador, onde todo mundo estava agindo feito drogado, e no fim, perdeu a aldeia e todos que ama. Os eventos do sonho horrível o fizeram lembrar o que Denel disse de volta na cidade. Que se realmente quiser proteger a aldeia, partir pode ser a única forma de fazer isso. Christina acha a decisão animadora e fica feliz de ter um amigo assim com ela lá. Mas a decisão deixa Selina triste, porque significa que ela e Dolan vão ter que se separar. Na semana seguinte, Dolan parte da aldeia rumo à academia e todo mundo se despede. Exceto Selina, que tá tendo dificuldade em aceitar que Dolan vai ficar longe dela. Dias depois na academia, enquanto Dolan faz a prova de admissão, Calibite aparece de repente para distraí-lo e ganhar uns beijinhos de graça. No entanto, vendo que Dolan não está totalmente concentrado na prova, o examinador cabeça de vassoura o repreende furiosamente por desperdiçar o precioso tempo de fazer bobagem dele e sai com a folha de prova. Enquanto isso, de volta à aldeia, Selina tenta se distrair da ausência de Dolan acompanhando Balin e os outros numa caçada. Mas fica distraída e confunde um barulho no mato com um animal selvagem. Agindo por instinto, invoca o monstro cobra e a criatura reage violentamente. E no caos, um aldeão acaba se ferindo. Depois do episódio aterrorizante, Selina pede desculpas. Mas enquanto o cara ferido diz que tá tudo bem, Albert e Miyu percebem que Selina realmente não tá sendo ela mesma desde que Dolan foi embora. Mais tarde, naquela noite, depois da caçada, Selina volta para casa completamente esgotada e drenada de tanto pensar em Dolan. Pega o livro sobre monstros e humanos que Dolan deu para ela. E enquanto lê sem foco, pensa em Dolan e enquanto teria adorado ir com ele para a academia. Mas se lembra de quanto os humanos detestam e temem monstros como ela. O que seria o motivo pelo qual não pode estar com Dolan na capital? Para se consolar, Selina decide focar na missão de arranjar um marido. Mas ainda assim, não consegue tirar a imagem do rosto de Dolan da cabeça. E é aí que finalmente cai a ficha. O tempo todo ela estava apaixonada por Dolan, mas não tinha percebido o quanto queria estar com ele. Ao mesmo tempo, na academia, Dolan se encontra com Denel para discutir um assunto importante que tem estado pesando nele. Vários dias depois, Dolan retorna à aldeia. Mas quando corre até a casa animado para ver Selina, encontra o lugar vazio. E na mesa vê duas cartas escritas por ela, uma endereçada aos aldeões e a outra para ele. Enquanto lê a carta endereçada a ele, descobre que Selina partiu da aldeia em busca de um marido, então sai correndo atrás dela desesperado. Tomado pela emoção, se transforma na forma de dragão e decola para o céu para acelerar a busca. E depois de vasculhar a floresta inteira, Dolan finalmente encontra Selina escondida atrás de uma árvore, porque viu um dragão voando e ficou apavorada. Depois de passear pela floresta em silêncio total, param num rio que cintila com o reflexo do luar. E ali, Dolan pede desculpas por partir para a academia sem considerar como ela se sentia. E Selina também pede desculpas por deixar a aldeia sem avisá-lo. Dolan então revela que, de volta à academia, havia se encontrado com Denel e perguntado se um aluno pode levar um familiar. E Denel respondeu que é possível, mas que um pacto precisa ser formado com o familiar. Com isso, Dolan pergunta a Selina se ela gostaria de ir à academia com ele. Mas depois de um breve momento de choque, Selina grita que não pode, porque lamias são vistas como monstros comedoras de homens, e a presença dela só vai complicar as coisas para ele na capital. Enquanto desabafa a frustração, ela tropeça e cai na água. E quando Dolan tenta ajudá-la a se levantar, diz que não dá a mínima pra ninguém e que tudo o que quer é ela. Ouvir essas palavras toca Selina fundo. E enquanto chora descontroladamente, ela o abraça e aceita segui-lo pra academia. Vários dias depois, Dolan recebe a carta de admissão da academia enviada por Denel, o que deixa todo mundo na aldeia eufórico. Antes de Dolan partir com Selina, os dois encontram Marguerite, que forma um pacto unindo os dois. E um sigilo mágico aparece no peito de Selina como prova do pacto. Enquanto Dolan, Selina e Christina se preparam para deixar a aldeia, todo mundo se reúne para se despedir. E depois das despedidas, a carruagem parte.
Mas tomado pelas emoções de deixar a aldeia, Dolan chora e implora para todo mundo se cuidar, prometendo que volta logo. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.